por que nós precisamos estudar teologia? Para não passar vergonha? O que mais? Para conhecer o contexto bíblico também, né? Porque muitas vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e se a gente souber o contexto também, facilita, né? A gente entender o porquê Jesus disse aquilo, ou porquê ele estava em tal lugar, né? Glória a Deus, interpretar melhor as Escrituras. Por que estudar teologia também? Discernimento, né? Discernir. Porque pregações e às vezes tudo que às vezes um pastor de fora fala, ou de YouTube, assim, concordo, né? A gente tem sabendo a base, bastante assim, então vai ter um melhor discernimento. Com certeza. Sabendo a palavra ou não. Mais discernimento. O que mais? Para que estudar? Por que estudar teologia? Por que se faz necessário? Porque o estudo é o nosso alimento. Se a gente não se alimenta dessa palavra, então ficamos, vamos dizer assim, fracos no espírito e na fé. Amém. Eu creio que tudo isso, todas essas respostas são muito válidas também. Eu creio que a teologia ela vai nos levar para mais profundidade, sair da superficialidade, porque temos que ter oração para nos aprofundar no coração de Deus? Tem, mas a gente vai chegar por meio da oração também conhecendo mais o nosso Deus por meio da palavra, né? Uma chave que eu queria entregar aqui é em 2 Timóteo 2:2, que fala assim: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para ensinar a outros. Ou seja, entendo que o estudo de tudo que vamos receber não é para formar crentes cabeção, né? E lá naquele grande dia a porta é estreita, né? Se for só cabeção não vai passar na porta, né? Mas antes de que, eu creio que precisa ter um conhecimento. O que a gente vai receber é para servir os outros melhor. Não é para se gloriar sabendo mais do que os outros, né? Mas, gente, por isso que o curso de teologia não é aberto para todos, né? Mas é aberto para alguém que já tem pelo menos uma base, um fundamento, uma ideia de que, tipo, nós precisamos servir. Estamos aqui para servir. E para isso é necessária a teologia como uma ferramenta para servir melhor. Amém? Então, glória a Deus que você está aqui, então entenda isso. Tudo que você receber aqui não é para ficar só na sua cabeça, né? Mas é para você ser ativado e servir melhor as pessoas. Amém? Vamos assumir essa responsabilidade? Amém? Glória a Deus. E guardemos o coração de todo orgulho, de toda soberba em pensar que sabe mais do que os outros. Estamos aqui para aprender com todos. Amém? Por isso, eu queria também que as aulas pudessem ser bem dinâmicas, no sentido participativas também. Né? Gostaria que vocês participassem, comentando, fazendo comentários, falando o que você pensa. Você tem liberdade também para isso. E se o professor achar que está muito assim, aí ele dá umas tesouradinhas, né? Mas a gente sabe que a gente não vai se ofender por causa disso também, tá? Mas o que a gente tem ouvido muito também são desculpas, né, para não estudar teologia. Quais as desculpas que você já ouviu para não estudar teologia? Não tenho tempo. O que mais? A letra mata. É o que a gente mais ouve, né? A gente mais ouve. Sendo que essas pessoas, né, que a letra mata, o contexto não fala de estudar, o contexto fala da lei, né? Então, por isso que precisa discernir, interpretar melhor as escrituras, né? Quem mais as desculpas que a gente ouve aí fora? Eu não nasci para ser pastor. Não nasci para ser pastor, então não preciso estudar, né? O Espírito Santo revela tudo. Espírito Santo fala tudo. Tipo assim, eu vi muita gente estudando e se desviando. Ah, sim, eu vi muitas pessoas estudando e desviando. É justamente por causa disso também, né? A Aline comentou, uma das desculpas eu vi muita gente estudando teologia e se esfriando na fé e se desviando depois, né? Porque eles não tinham maturidade para receber a ferramenta, né? Porque a teologia nada mais é que uma ferramenta e a gente precisa aprender a usar ela. Por isso que um novo convertido talvez não seria aconselhável, né? Mas alguém que já tem uma base, que entendeu que está aqui para servir, então tá, eu vou usar essa ferramenta para servir melhor. Amém? Aqui eu notei algumas desculpas, né? Que não, tá tudo na ponta da língua, o Espírito Santo revela tudo, a teologia esfria o crente, a teologia ela tira a unção do pregador, a teologia ela engessa a ação do Espírito Santo, deixa o cristão superficial, né? E tantas coisas que a gente vê desculpas, né? Mas, resumindo, todas essas desculpas, qual é a verdadeira razão por não estudar teologia? Preguiça. Falou tudo. A pessoa não gosta de estudar e não quer estudar, não quer se aprofundar mais, né? Porque é necessário ter um esforço da nossa parte.
Gente, ficar aqui depois do almoço, 2 horas dentro da sala, não é para qualquer um. Por isso deve haver sede, né? Mas pela preguiça, eu não quero ficar ali e tal, né? Então, por isso que é necessário... há um preço a ser pago, né? As pessoas que se formaram em faculdade e tudo mais, foi do nada. Teve que realmente estudar e pagar o preço, né? E principalmente também com relação à teologia, há um preço a ser pago também para a gente se aprofundar, uma vez que a gente entende que o mundo perece por falta de conhecimento, mas um conhecimento genuíno, um conhecimento do coração de Deus, e não informações que a gente ouve lá fora, né? Glória a Deus. Então, a teologia, ela vem de 2 palavras gregas que significa o estudo de Deus, tá? Teologia seria o estudo de Deus. Mas, gente, nunca a gente vai conseguir, sabe, apresentar Deus por completo, porque Deus é um Deus tão ilimitado, infinito, soberano, e nós somos tão limitados. Mas a teologia, ela vai nos ajudar a compreender pelo menos um caminho a chegar até Ele. Amém? Então, por isso que eu quero encorajar você a anotar todas as coisas também, né? Algumas coisas que a gente falar que é mais importante, você anota na sua apostila, né? Então isso é muito importante, porque quando a gente entende o caminho certo, quando a gente entende a forma certa, então a gente começa a desfrutar das coisas, né? O problema é quando a gente está discernindo tudo errado, tá? Estudar teologia é conhecer a Deus, para que a gente possa, por esse conhecimento a Ele, quanto mais a gente conhece a Ele, parece que é mais uma atitude de querer servir Ele. O problema de pessoas que não querem servir, tá? Porque não entendeu Deus, não conhece de fato Deus, porque quanto mais você conhece, mais você se rende. Não é verdade? Pelo menos é assim que eu creio que tem que funcionar. Quanto mais o coração, a gente é constrangido pelo amor dele, né? A gente é tocado pelo amor dele. Então vamos se aprofundar mais. Eu anotei aqui um discurso de um doutor ali que fez, diz assim: conhecer a Deus é de importância crucial para vivermos nossas vidas. Somos cruéis a nós mesmos se tentamos viver nesse mundo sem conhecer o Deus que o administra e a quem o mundo pertence. O mundo se torna um lugar estranho, maluco e cheio de dor. A vida se torna um assunto desapontante e desagradável para aqueles que não conhecem sobre Deus. Ignore o estudo de Deus e você vai sentenciar a sua vida a tropeços e erros estúpidos, como se com os olhos vendados, sem nenhum sentido de direção e sem nenhuma compreensão do que está ao seu redor. Dessa forma, você pode desperdiçar sua vida e perder a sua alma, né? Então, não vamos ignorar o estudo de Deus, né? A se aprofundar nas Escrituras, né? Deus entregou os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus que você tem um coração quebrantado, entendeu isso, está aqui para poder também aprender, quanto também ajudar a ensinar uns aos outros. Amém? Amém. Porque muitas pessoas foram convidadas também, né? Mas muitas não estão aqui. E glória a Deus pela tua vida. Vamos aplaudir todo mundo, glória a Deus. Gabriela. Ai, gente. Então, teologia é uma coisa boa. A gente pensa às vezes que a teologia vai afastar as pessoas, mas a teologia, na verdade, ela une as pessoas. Amém? Amém. Porque o que acontece é o seguinte: a teologia são os princípios, é o que Deus diz, é a palavra de Deus, né? Se a gente pensasse a mesma coisa, então a gente se uniria mais. O problema é que hoje é assim: eu penso assim. Não, mas eu penso assim. Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas não importa os nossos achismos, importa o que Deus diz. E a nossa vida, a gente está comprometida com a verdade, né? Então, se a gente conhecer a verdade, se a gente se alinhar com a verdade, então isso na verdade nos une. Agora o problema é quando, aí que entra aquele ponto, você está conhecendo a verdade. E o muito conhecimento também ensoberbece. A gente precisa então guardar nosso coração para isso. Entender que a gente está recebendo para poder servir melhor, tá? Então guardemos nosso coração. Uma das chaves para o estudo da teologia é você ter um coração ensinável, um coração humilde e um espírito de oração para poder receber aquilo que está sendo ensinado. Amém? Nós precisamos conhecer mais. A Bíblia diz lá que, Mateus 9,37, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que são poucos? Existem trabalhadores que até querem, mas talvez não estão preparados, não têm maturidade para usar as ferramentas necessárias para poder colher. Então, por isso que a gente está aqui, para se preparar para essa grande seara que já está aí, já está tudo pronto,
mas está faltando pessoas que entendem mais profundamente, né? Pessoas mais entregues. 2 Timóteo 2,15 também fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Amém? Tem uma outra passagem também que veio aqui à memória, mas não lembro a referência. Os teólogos aqui, todos saber de cabeça, fala da gente provar e ver que o Senhor é bom. Amém? Tá na Bíblia, tá? Tá na Bíblia. É necessário, então, a gente provar a Deus também. Com os estudos que a gente vai ter aqui, não vai ficar apenas na informação. Vai depender de você também a querer provar tudo isso que está sendo ensinado. Nossa, é real, Deus é real. Ah, é isso mesmo que aconteceu. Eu quero provar, então, dessa fidelidade. Eu quero provar dessa provisão. Eu quero provar disso. Você provar. Amém? Provar que o Senhor e ver que o Senhor é bom. Então, não basta a gente se encher de informações. A gente precisa provar. À medida que a gente vai recebendo, mais a gente pode provar mais dele. Amém? Glória a Deus. A gente deve estudar teologia, então, porque a gente vive nos últimos dias. Amém? 2 Timóteo 3, do 1 ao 15. Alguém pode ler para mim? 2 Timóteo 3, do 1 ao 15. Quem achou primeiro pode ler. 2 Timóteo 3, do 1 ao 15. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graças, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Se tiver meio ofegante, eu... É muitas emoções, né? Não é gravidez, né? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço agora... 2 Timóteo 3, do 1 ao 15. Ah, 3? Perdão. 3 do 1 ao 15. Ai. Sabe, porém, do 1 ao 15. Do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Marcelo, pode ler o 14 ao 17, por favor? Timóteo? 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boca. Glória a Deus. Nós lemos aqui nessas duas referências que estamos vivendo os últimos dias e tudo que a gente vê nesse mundo é sinal dos últimos dias que a gente está vivendo. Mas ele dá aqui uma direção, né, Paulo falando para Timóteo. Então, por ser os últimos dias, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, nas sagradas escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E toda a palavra é proveitosa e inspirada por Deus. Por ser últimos dias, Timóteo permanece na palavra, permanece naquilo que você aprendeu. Amém? Por isso que nós estamos aqui, os últimos dias, para a gente, quanto mais, com mais força ainda, a gente se lançar na palavra também, uma entrega para Ele. Amém? 2 Pedro 3, do 1 ao 4. Alguém pode ler também? Alguém que ainda não leu. Gente, tá abafado, não tá? Tá ligado o ar lá? Pode ligar o ar? O calor humano aqui eu acho que já esquenta.
2 Pedro 3, do 1 ao 4. Pode ler, quem achou pode ler. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Até o 4? Isso. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora outro lê do versículo 17 ao 18, por favor. 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Mais uma vez nessa referência, nós vemos que nós estamos nos últimos dias. E por nós estarmos nos últimos dias, então crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui também de novo. Estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Outra pessoa lê para mim 1 Timóteo 4, versículo 1. 4:1. Isso. O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Amém. Alguns abandonarão a fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores, isso, e doutrinas de Eles demônios. darão atenção aos espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Ok, o outro pula lá para o versículo 15 e 16. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Perdão, lê também o 11 e o 13, fazendo um favor. 11 até o 13? É. Ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ok, mais uma referência falando que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, se desviariam da fé. Então você também, Timóteo, persiste em ler, persiste a ser exemplo dos fiéis, né? Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, né? Ser diligente. Então você vê que é uma seriedade na leitura, uma seriedade em se ocupar e meditar nas coisas de Deus, tá? Por isso que a gente tem falado muito nesses dias assim de a gente tirar todas as distrações e se alimentar de Deus, porque nós somos aquilo que a gente se alimenta, né? A Elaine também falou na sexta-feira aqui, né? Então a gente precisa realmente meditar e se ocupar nessas coisas, porque são os últimos dias. Amém? Judas 18 ao 21. Quem pode abrir? Tá na Bíblia, gente. Judas 18 ao 21. Né, que na turma de quarta teve uma pessoa que estava procurando Judas. Não estava achando. Pode ler? Pode ler. Judas 18 ao 21. Que não ia ler? Eu vou ler, então. Ok. Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. E continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Mais uma vez, essa passagem se refere que estamos nos últimos dias e por causa disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa edificar a nossa fé orando no Espírito. Então, 4 referências que nós lemos aqui falando sobre os últimos dias, né? 3 delas falando sobre dos últimos dias e que a gente precisa
permanecer na palavra, pregar a palavra. Na outra fala para a gente crescer no conhecimento de Deus. Na outra fala para a gente persistir, ler, meditar e se ocupar nelas. Então você vê que há uma seriedade, por saber que é os últimos dias, precisa ter um foco maior. E é claro, para não ficar então só no estudo e ficar meditando a palavra, também Judas fala que por ser os últimos dias, então ore no Espírito, edifica a sua fé. Aí que entra ter esse equilíbrio, é oração e palavra. Não pode ter só um, não pode ter só outro, tem que ter esse equilíbrio. Amém? Porque senão, se não tiver esse equilíbrio, a gente fica manco. A nossa fé, as nossas atitudes ficam mancas muitas vezes, né? Então é necessário a gente entender que estamos vendo os últimos dias. E glória a Deus, que Deus vai levantar aqui mais pessoas, já tem levantado, mas eu creio que isso vai ser um respaldo, vai ser um fundamento mais sólido para a gente construir aquilo que Deus quer fazer em nós. Eu creio que Deus já está construindo, mas a gente precisa fortalecer mais os fundamentos também da palavra de Deus. Amém? Então, estudo de teologia nada mais é que a gente estudar a Bíblia. Amém? A gente conhecer mais de Deus, a gente conhecer mais de algumas coisas que a gente considera também importante. Esse material foi também elaborado por um pastor lá no Brasil, que o pastor Machado conhece. E o pastor Machado achou muito ótimo também as matérias, selecionou elas e achou por bem, né, essas matérias para a gente poder estudar. Né? Para quem não conhece o pastor Machado, ele é o fundador da Missão Apoio e ele já fez teologia, mestrado, doutorado, que seja, né? E ele considera algumas coisas que são desnecessárias e algumas que são importantes. Né? E ele separou então essas lições. Alguém poderia me emprestar uma apostila? A minha eu deixei ali também, né? Todos estão com a sua apostila? Aí? Todo mundo pegou? Não? Tem mais apostila aí atrás ou não? Não tem? Tá lá no container, lá no outro, na sala azul das crianças. Quem fala com a apostila? Eu esqueci. 4, 5. Tomei. Abre lá então sua apostila. Precisamos nos aprofundar então, amém? Temos que deixar toda a preguiça de lado e entender que mais do que nunca precisamos nos aprofundar, tá? Abre aqui na apresentação. Apresentação. E eu quero repetir de novo. O que a gente vai aprender aqui não é para encher cabeça, mas é para você servir melhor, tá? Apresentação. Todos acharam? O curso de Teologia Sistemática, Bíblica e Ministerial da EIDEM, que significa Escola de Missões e Desenvolvimento Ministerial, foi desenvolvido com o propósito de treinar e capacitar líderes que, por sua vez, treinarão outros, comprometidos com o modelo para seguir. O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Os ceifeiros são poucos e há uma grande necessidade de líderes cristãos qualificados para trabalhar no ministério. A EIDEM oferece essa ferramenta poderosa para a resposta dessa necessidade. Né? Porque o que a gente vê no YouTube e na internet são muitas informações, né? E muitas vezes fora do contexto bíblico. A gente precisa então ter um padrão, ter um fundamento. E eu fiquei muito feliz, de verdade, gente, né? Por todos vocês que estão aqui, por todos que vieram na quarta-feira. Praticamente metade da igreja estão fazendo teologia, né? Então, olha a responsabilidade também. Se é praticamente quase a metade da igreja que está fazendo teologia, né? Porque tem umas 40, 45 pessoas. A igreja pode ter um cento e pouquinhas pessoas, mas é uma quantidade boa, né, de pessoas que... Gente, Deus vai cobrar de nós então, hein, meu? Porque... Melhor a pregação. Hã? Melhorar a pregação. Melhorar a pregação, olha aí as ideias, né? Com humildade, irmão. Não, depois... Brincadeira. É exortado. Tô brincando. Não, mas depois que eu fiz também o CTM lá em Toyota, eu fiquei com medo de pregar. De verdade. Fiquei com muito temor de pregar. Para não pregar qualquer coisa, entende? Para não pregar aquilo que eu achei, mas pregar aquilo que a Bíblia realmente diz. Aquilo que Deus realmente quis falar. Não aquilo que a gente pensou e se encaixou com o nosso contexto. Entende? De verdade, a gente vai passar numa aula aqui sobre interpretação, essas coisas, né, que gera esse temor
Pra gente pregar melhor sim, né, Rick? Mas com temor. Com temor. Né? Porque se você quiser pregar bem, faz um curso de oratória lá fora, né? Você vai conseguir transmitir a mensagem, né? Mas só que a gente quer transmitir ao coração de Deus genuíno, né? Puro. Amém? Então, para isso esse curso. Gostou, né, Rick? Aleluia. Ganhei. Aleluia. Brincadeira, gente. A nossa visão é clara. Treinamento de líderes de qualidade. Multiplicação do ensino através da escola bíblica na igreja e nos lares. E com a implantação de novas igrejas. O curso enfatiza não somente a teoria e a aplicação prática, mas também o desenvolvimento do caráter, os dons espirituais e o ministério de grupo de comunhão. Recomendamos que seja estudado um capítulo por semana, é o que vai acontecer, e que aconteça um encontro presencial por semana, é o que vai acontecer também aqui. Seja disciplinado, repita assim, disciplinado. Disciplinado. Glória a Deus. Estabelecendo horários diários para o estudo da matéria e procure utilizar materiais complementares, como Bíblias em diferentes versões, traduções, atlas, dicionário e concordâncias bíblicas. O requisito para certificação, por mais que a gente não está interessado no certificado, amém? Amém. Certificado é só um papel na parede, né? Porque a gente quer ser aprovado, na verdade, por Deus, amém? Mas para requisito, né, para receber o certificado, é obter pelo menos 60% de acerto nas avaliações que vão ocorrer ao final de cada livro, de cada matéria. 60% na verdade é pouco. A escola de discípulo é 70%. Aqui abaixou um pouquinho, é 60%, tá? E a prova também é por alternativa, né? Então é muito fácil. Né? Depois quando você vê a prova, é muito fácil. Se você prestar atenção aqui, você vai tirar de letra a prova, né? Amém? Outra coisa também, ter a frequência mínima de 75% das aulas, quando o curso for realizado na modalidade presencial. Ou seja, nós temos 4 aulas por mês, você pode faltar uma, tá? Mas não é porque você pode faltar uma que você vai faltar, tá? Ok? Tá? Ai, meu Deus. Mas, mesmo assim, a gente quer... O interesse do pastor Machado, por mais que tenha algumas regras, o interesse do pastor Machado, o coração do pastor Machado, é sempre abençoar as pessoas, tá? Por isso que, se realmente você não puder ter condições, né, por situações assim, superiores ou extremas assim, você não puder estar, toda a aula está sendo gravada e vai ser colocado no YouTube em link fechado, para você assim assistir no YouTube em casa, quando você não puder vir aqui. Mas quando não puder mesmo, Deus conhece teu coração, tá? Deus conhece as nossas obras. Deus sabe quando nós poderíamos estar. Por isso é questão de prioridade e valorizar o que está sendo feito aqui também. Da importância desse lugar, tá? Porque é diferente daquele, eu não vou que hoje eu tô com preguiça. Tem gente que sai do Iaquim e tá aqui, né? Tem gente que nem dormiram porque passaram a madrugada toda acordado, mas está aqui, né? Porque valorizam aquilo que está sendo feito aqui. Amém? Tá? Por isso que o que a gente vai ver é o coração da pessoa. Se a pessoa, pastor, eu quero muito mesmo, mas não vai dar para ir. Meu irmão, então assiste em casa. Pastor, eu quero muito também, porque tem custo que é 2.000 ienes por apostila. Amém? Por matéria. Ou seja, cada matéria vai ter mais ou menos duração de 1 mês, certo? Então são 2.000 ienes por mês. Mas mesmo que você não tenha condições mesmo, então você conversa com a gente, pra gente poder dar um jeito, tá? Ou você pode conversar, os acertos será feito com o Thiago Dias, tá? Ele que vai estar cobrando todo mundo, todo mês para acertar o material, tá? Você pode pagar à vista ou pagar em 4 vezes de 500 também, tá? Então fica na liberdade aí, o que você achar melhor, tá? E olha, não tô querendo fazer promoção, alguma coisa, é um curso muito sério também, né? É um curso que tem nível de bacharel, tal, em teologia e tudo mais, mas o custo a gente tá fazendo mesmo mais para cobrir as despesas praticamente, né? Porque com a intenção de abençoar e alcançar o maior número de pessoas. Porque tem cursos que a gente viu, eu pesquisei um pouquinho, só para ver como é que é, tal funcionamento, qual é a regra de algumas igrejas aí que coloca. Tem um curso aqui no Japão que eu vi, é 10.000 ienes por mês, 10.000 ienes por mês. O curso de teologia que tem duração de 2 anos, 2 anos e meio, igual aqui também o nosso. Né? Porque um curso de teologia menos que isso, será que é curso de teologia mesmo?
né? Porque é necessário tempos para a gente poder estudar e se aprofundar mais algumas coisas. Então aí caso você não queira fazer aqui, queira fazer em outro lugar, né? Então você tem liberdade, né? Mas lembre que não será 2.000 ienes, né? Será itimã por mês. Amém? Glória a Deus. E no Brasil é mais caro também, né? Glória a Deus, mas a gente está tendo esse privilégio de a gente poder conhecer mais. E aí, abre na próxima página lá, que tem o currículo do curso, e eu quero expor para vocês, né, algumas coisas. Primeiro porque, como aqui tem chamados diferentes, vai existir algumas aulas que para você, talvez, você vai falar, para mim, não me empolga essa aula aqui. Aí você vem com aquela cara e desanima no meio da escola. Acalme, porque tem outras matérias super interessantes também. Né? Porque uma coisa legal que a gente vai fazer aqui, a gente vai ter um panorama de Gênesis e Apocalipse. Esse é um ponto legal, que eu creio que é o mais importante. Mas também vai ter matérias extra-bíblica praticamente. Por exemplo, que nem nessa matéria aqui da bibliologia, a gente vai falar algumas coisas de nomes que deram a manuscritos, de cópias, né, de algumas coisas, como chegou a Bíblia até nós. E a gente, às vezes, praticamente eu nunca usei nenhuma pregação, né, de onde como que é o nome do manuscrito, que você vai ver aqui um nome chamado unciais, né? Uncial é um tipo de manuscrito, né, que é com letra maiúscula e não tinha espaço entre as palavras, né? Então são coisas que a gente aprende, conhece a história, né? Mas a gente não vai pregar sobre isso em nenhum lugar, né? Mas a nível de conhecer a história, eu creio que é muito interessante também, porque a gente vai conhecer um pouquinho da história das igrejas primitivas também. Isso faz com que... Por que é importante estudar história, gente? Claro, por conhecimento, claro, para conhecer mais. Isso é direto e reto. Para conhecer mais. Mas por que estudar história? Por que é importante estudar história? Porque são as bases de muitas das nossas... Base de muitas coisas lá atrás, realmente. O que mais? E a história, na realidade, o que a gente tem vivido hoje é o reflexo, né, do que aconteceu lá atrás, né? Isso, gente. Pra gente ter o que a gente tem hoje em mãos, muito sangue foi derramado, vidas foram entregues completamente, né? E tantas coisas aconteceram que faz com que a gente valorize aquilo que a gente tem em mãos, porque a palavra de Deus tinha tudo para ser... Tentaram apagar ela, tentaram destruir os manuscritos, tentaram destruir tantas coisas, mas a palavra de Deus ainda permanece. Amém? Glória a Deus. E a palavra que é pregada hoje tem poder. E isso que traz essa convicção, porque é uma palavra não de um conhecimento, por mais que foi homens inspirado por Deus, mas é uma palavra que tem poder para transformar. É uma palavra que tem poder para curar também. Amém? Glória a Deus. Então vai ter aulas que vai desinteressar um pouco, mas eu entendo que o estudar a história faz com que a gente entenda que não há nada novo debaixo do sol. As coisas só se repetem. Então quando a gente conhece a história, a gente começa a ter uma maturidade maior para a gente não cometer os mesmos erros que eles já cometeram, né? E você vê que tudo que tem acontecido hoje não é nada novo, tudo está se repetindo. As igrejas, as pessoas ficam andando em extremos, né? É aqui, é ali, é aqui e ali, né? Então é necessário conhecer a história para a gente não cometer os mesmos erros e permanecer na constância em Deus. Amém? Vamos lá, o currículo do curso O currículo do curso está dividido, aí na apostila está 3 módulos, mas são 4 módulos, tá? Foi erro aí de digitação. Apresentamos a seguir as disciplinas estudadas em cada módulo. Como tem 4 módulos, cada módulo vai dar em torno de 6 meses por módulo, certo? E não sei se mexe com você no psicológico, né? Tem alguns que falaram, pastor, é 2 anos, pastor. Aí parece que pesa, né? 2 anos, você se vê lá, não sei onde, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio, 2 anos e meio, 2 anos. 2 anos e meio o limite. Acho que não vai passar disso, porque talvez vai ter algumas férias, né? Algumas coisas assim, né? O pessoal já tá dando glória já. Mal começou. Quando vai ser a excursão? A viagem de formatura. É a viagem de formatura. É a viagem de formatura, né? Até me fez lembrar de um pequeno testemunho. Não, tem alguém aqui do Nordeste? Do Norte? Do Norte tem. Tá. Nordeste é Norte. Norte e Nordeste. Norte, né? Norte, né?
Mas o do Nordeste, né? Do Nordeste tem o Diogo também, que a gente tem aí o irmão amado ali, Diogo Vitor, né? Diogo, né? E eu tava conversando com ele também, não sei se foi com uma outra pessoa também, com quem que eu conversei? Foi com algum de vocês, né? Que teve, isso foi fato mesmo, né? De uma pessoa que acabou de entrar lá no estaleiro, lá no serviço, e ele fez algo muito bom lá, né? E acho que ele ajudou, sei lá, revolucionou. Ele tinha acabado de entrar no serviço, o chefe gostou muito dele. Aí o chefe gostou tanto dele que falou assim, olha, nossa, estou muito feliz por aquilo que você fez, o que que você quer aí, né? O que que você quer para mim recompensar você e tal? O que que ele pediu? Férias, né? Mas como que pode? Acabou de entrar no serviço, já quer férias? Não é o Jetson, não? Por que do Nordeste? Não, é que isso é um testemunho lá do Nordeste, né? Que contaram lá, né? Testemunho. Testemunho. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, porque às vezes o brasileiro, ele pensa muito nisso, né? A gente precisa, então, se dedicar, então, gente, né? Se dedicar no estudo, no aprofundar e não querer férias logo agora. Então, pensa em... Olha só, interessante, não sei se mexe com o seu psicológico e tal, né? Tem a irmã Janete aqui também, né, que é formada em psicologia, não sei se isso faz sentido e tal, né? Mas coloque em 6 meses, né? Parece que ajuda um pouquinho, né? De 6 em 6 meses nós vamos vencer cada módulo, tá? E cada 6 em 6 meses a gente pode até fazer uma comunhão, alguma coisa na igreja, festa de né? Porque é uma etapa a ser vencida, né? Então não pense há 2 anos, pense por etapas, tá? Vamos comer o bolo por partes, né? Não queira comer o bolo inteiro, então por partes. Vamos lá por partes então? Amém? Uma Janete quer comentar? Eu ia falar que você é neurolinguístico, você fala pro seu cérebro, né? Que realmente você está vivendo só os 6 meses, vamos dizer assim. Você vai atingindo etapa por etapa. Aí sim, ajuda, né? Aleluia. Então tô certo aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, primeira aula, primeira matéria, aliás, 1 mês, bibliologia. Vamos estudar as traduções, né, de onde veio e tantas coisas assim, tá? A gente estudou na escola de discípulo aqui 1 hora de bibliologia e a gente deu um panorama. Aqui a gente vai estudar 7 horas praticamente sobre bibliologia, tá? Então vai ser bem legal. A próxima matéria no outro mês será teontologia, que seria o estudo sobre Deus Pai, tá? Conhecendo mais Deus Pai. Mas 1 mês se passou. O terceiro mês, Pentateuco. O que é o Pentateuco? 5 primeiros. E quais são os 5 primeiros livros? Números, né? Tá? Juízes passou, tá? Ah, tá. Tá bom. É os primeiros 5 que lembra. Ok, vamos então estudar os 5 livros, os 5 primeiros livros, fazer um panorama ali, vai ser muito legal, né? Vamos para o 4º mês, e o 4º mês vamos estudar os livros históricos. Quais são os livros históricos? É de Josué até... Esther. Oh, Rick. Então você vê que tudo isso é história, tá? Que aconteceu. Então nós vamos estudar todos esses livros, ok? Depois, o outro mês, vamos falar sobre louvor e adoração. 8 horas de aula de louvor e adoração. E depois, no 6º mês, vamos estudar geografia e arqueologia bíblica, ok? E acabou o primeiro módulo. 6 meses se passaram. Aleluia. E assumir, né? Aí tem a festa. Cada 6 meses uma viagem. Eita, Jesus. E vamos lá para o 2º módulo daí. O 2º módulo é hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado, e soteriologia, que é o estudo sobre salvação. Tá? Pois é. Teologia, né? É teologia. Tá? Vamos também falar sobre os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Eclesiastes. Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, que mais?
Salmos, Provérbios. O que mais? Jó, é isso aí, muito bem. Vamos estudar Apocalipse. Você vai ver. Aí, segundo mês se passou. Vamos para o terceiro mês. Estudar os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Lamentações. Glória a Deus. E por que são chamados profetas maiores? Por causa do número de capítulos. Pelo número de capítulos que foi escrito. Nada porque ele é maior do que o outro, tá? Ok? Simplesmente pelo tamanho do livro. Simplesmente isso. Isso. Aí vamos lá, os profetas menores 1 e 2. 2 meses para estudar os profetas menores. Quem são os profetas menores? São 12, gente. Não, é difícil. A gente não vai cobrar decorar porque é difícil mesmo, né? É só cantar aquela musiquinha que as minhas crianças cantaram lá, né? Amém. Não vou cantar aqui, não. No 6º mês, vamos lá estudar sobre hermenêutica, que é interpretação da palavra, tá? Hermenêutica, na verdade, tem algumas pessoas que inconscientemente colocam já princípios da hermenêutica para estudar a palavra. Perguntas do tipo, você lê uma palavra, Senhor, quem que escreveu isso? Aí você está fazendo essas perguntas, isso faz parte da hermenêutica, né? Senhor, para quem que essa pessoa escreveu? Por que aconteceu isso? Quando que aconteceu isso? Isso é hermenêutica. E aí tem, às vezes, pessoas que falam, não, esse negócio de hermenêutica aí não é de Deus, não. Né? Hermenêutica são ferramentas que a gente faz pergunta para o Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, me ensina. Você faz essa pergunta para o texto e aí você vai descobrindo verdades, tá? E é nessa aula que, quando a gente participou ali no CTM, eu fiquei com medo de pregar na verdade, justamente por causa disso. Eu quero pregar o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia realmente quis falar, e não aquilo que, pela minha conveniência, eu quero que os outros entendam alguma coisa, né? Depois, homilética, né? Que é você pregar a palavra de Deus. Como pregar a palavra de Deus, tá? Mas que são algumas lições que você pode ter passado, porque, por exemplo, aqui, da hermenêutica, nós tivemos aqui 1h30 de aula. Ah, não, foi com o Vitor? Foi com o Vitor, foi 3 aulas, né, aqui na escola de discípulo, né? Brincadeira, né? Mas aqui a gente vai ter 4 horas de aula de hermenêutica, 4 aulas de homilética. Segundo módulo, mais 6 meses passaram, olha só, já se deu 1 ano já. Glória a Deus. E agora a gente vai pro Natal. Vamos pro 3º módulo. Cristologia, estudo sobre Cristo. Os evangelhos, né? Outro mês, evangelhos. Quais são os evangelhos? Ok, são 4. Né? 3ª matéria, 3º mês, psicologia e educação cristã. Amém? Qualquer coisa, a irmã Janete aí que tá aí com a gente, né, e tal. Aleluia. Né? Até lá já vai dar pra atender, né? Opa! Já ficou doido, né? Né? Porque a gente crê que é necessário a gente se aprofundar em algumas coisas por entender comportamentos, por entender pessoas. E igreja, a gente lidar com pessoas. A gente precisa lidar bem com elas, saber como lidar com elas, né? Então, por isso desse estudo também. Né? O 4ª matéria, 4º mês, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, tá? Depois vamos para Atos dos Apóstolos e, por fim, Epístolas Paulinas 1, tá? Mais 6 meses se passaram, glória a Deus. E vamos para o último módulo, que é Angelologia, o estudo sobre os anjos, e Antropologia, que é o estudo sobre o homem, tá? 1 mês. Mais 1 mês, Epístolas Paulinas. 3º mês, Liderança e Gestão Eclesiástica. 4º mês, Eclesiologia, estudo da igreja, escatologia, que é o estudo do fim das coisas, epístolas gerais e, por fim, Apocalipse. E acabou-se o curso de teologia, 2 anos a 2 anos e meio. Que rápido, né? Mas, não é claro, por ser um curso de maior peso, a gente quer fazer uma formatura muito 10 ao nível do curso também, tá? Então, a gente vai ter 2 anos para a gente se programar
né? E a minha esperança é de que a gente possa ir até o fim, porque é fácil a gente começar, o difícil é a gente terminar, tá? Para Israel é até uma boa ideia, de verdade, de verdade. Tipo, 2 anos e meio para juntar dinheiro para ir para Israel seria muito legal, né? Aí eu dou valor. Aí todo mundo vai até o final do curso, né? Tempo de Salomão. Meu Deus. Amém, gente? Aí, como eu disse, existem aulas que vai te interessar muito. Como existem aulas que você não se encaixa tanto, né? Então, mas vamos perseverar. Eu creio que isso vai trazer equilíbrio. Quando a gente só se interessa e busca só conhecer uma parte, a gente pode levar para o extremismo, né? E levar para julgamentos, porque a gente não conhece essa outra parte. Entende que a igreja, o corpo e a Bíblia, ela se discerne por si mesma, ela se completa. Ela não é só uma passagem, ela é um todo, tá? Então por isso que se levanta muitas seitas heresias, porque só lê uma parte da Bíblia e não lê um contexto, um todo, né? E é legal que você viu, né? A gente vai estudar de Gênesis, Apocalipse e algumas aulas extra-bíblicas também. Então vai ser muito legal, né? Isso me empolga bastante por saber que a gente vai ter mais base, né? E outra coisa, quando a gente tem convicções de algumas coisas, a gente fala até que mais com autoridade também, então isso vai ajudar muito a gente tirar nossas dúvidas. E é claro também que existe coisas também que não tá ao nosso conhecimento, aleluia, onde exige a nossa fé daí. Mas em todo caso a gente vai procurar se aprofundar alguns conceitos e algumas coisas que a gente achar irrelevante, a gente vai passar só por cima, tá? Alguma pergunta sobre o curso? No caso, posso ser reconhecido pela MEC? Não é reconhecido pelo MEC, mas é um curso nível de bacharel, tá? É um curso sério também. Esse pastor aqui que está aqui, Celestino Alves Souza, né? Foi ele que fez, né? E a gente vai receber essa certificação lá com o pastor Machado, tá? Mas também o curso pelo MEC também, o pastor Machado ele comentou algo para mim, que por exemplo, quando você vai fazer esse tipo de curso para receber uma certificação que talvez tenha um peso nacional, tipo assim, né? Você pode apresentar o material, né? E tem muitas faculdades que eliminam daí as matérias. Aí é você só estudar aquelas restantes que o MEC exige e assim você tirar a sua certificação. Tá? Ok? Mais alguma dúvida? Uma coisa que eu acho legal é a gente estudar aqui também, porque existe outros cursos de teologia, mas a gente mal sabe quem é o professor e qual é a linha teológica que eles estão passando, né? Então isso é perigoso. E feliz pela igreja passar por se alinhar com aquilo que a gente crê também, aquilo que a gente tem andado também. Então isso vai ajudar muito na nossa unidade, né? Para a gente andar, como o Gabriel tem falado bastante, como um só homem, né? Como um só homem, corpo de Cristo, obedecendo cabeça e a gente chegar lá. Né? Vai ser muito legal. A gente já teve experiência de uma escola que durou 1 ano e meio e foi muito gostoso estudar junto, né? A gente se formou e foi muito legal começar e terminar, né? Eu lembro que nessa escola tinha uns 40 alunos e no final terminou os 35 alunos, né? Mas em nome de Jesus que a gente vá até o final. Teve pessoas que tá pensando em ir pro Brasil passear, não tem problema. A gente vai enviar o link para você assistir lá no Brasil daí, tá? E quando você voltar, você apenas dá continuidade. Sim, Gabriel. Aulas práticas, assim, vai ter? Então, tem as tarefas também que eu creio que vai envolver algumas práticas também. Mas no momento você da fala... aula, que nem vocês falam de 1h30, sempre vai ser mais ou menos nesse... Como prática seria... Por exemplo, vai pegar, sair para algum lugar, não sei, vai ser... A aula, a gente vai elaborar. O Vitor quer falar ali atrás também? As aulas vão ser bem dinâmicas, tá? Uhum. Então, a gente espera também de todos nós participar. Isso, não vai ser um monólogo, só uma pessoa falando, né? Opinião, porque todo mundo chegou aqui na escola, chegamos, né, com um certo conhecimento, pensamento da Bíblia, né? Uhum. Então, a gente vai expor aqui as coisas, né? Uhum. Debate. Não vai chegar ao ponto de debate, né? Mas expor e adaptar. Porque isso daqui, por exemplo, bibliologia, não tem muito a prática em si,
antes conhecer mais a história, então é mais... Tem alguma matéria, outras matérias que, na verdade, não, ele vai ter alguma matéria. Tem na faculdade, o curso, eles têm algumas aulas práticas, né? Sim, Toda sim, semana pregar na empresa. A gente pode estudar o caso também, né? Por exemplo, aula de geografia, arqueologia, fazer estudos extras, aleluia, né? Ou de repente, né, essas aulas aqui de pneumatologia, vai falar sobre os dons do espírito, né? Então são uma oportunidade para a gente também fazer uma tarefa extra, uma reunião extra para a gente buscar os dons também, buscar fazer coisas desse tipo também, tá? Ideias são bem-vindas, viu, Gabriel, para todos nós também, tá? Mas por enquanto é aquilo, até que a gente parou com todos os outros cursos também no momento, porque a gente está começando o curso agora e no andamento a gente vai vendo os ajustes que será necessário fazer, talvez. Amém? Glória a Deus. Mas esse é o trilho que a gente vai andar nesses 2 anos. 2 anos e meio. Amém? Mais alguma pergunta? Daí, Job? Queria saber de você, qual aula que te interessou mais? Quem falou escatologia? Ah, Karine, escatologia. O que mais? Primeiro módulo. O que me chamou a atenção, mas eu não vi o conteúdo, é psicologia e educação cristã. Uhum. Legal. O que mais, gente? Ô, Vitor, você quer falar também alguma coisa aqui? Aquilo que você falou também lá? Tá, então, Vitor, vem aqui. Depois a gente usa o restante do tempo para a gente poder só definir algumas coisas ali também. Mas a gente vai estar revezando aqui nas aulas entre eu e o Vitor e talvez algumas outras pessoas, tá? Parece no vídeo aqui. Não, tá bom. É sério, sério mesmo. Então, como a gente falou agora também, tá? As aulas vão ser bem dinâmicas, tá? Então não tenha vergonha de falar, de expor o seu pensamento. Ninguém... Acho que não é um lugar onde a gente vai rir do pensamento do outro, tá? Que todo mundo tem direito a opinar e pensamentos são diversos, tá? Não é que a gente tem que pensar igual a todos, tá? A gente vai chegar num acordo. Tudo isso, mas vamos levar a linha do estudo aqui, tá? E eu queria compartilhar com vocês 5 coisas, 5 princípios que eu coloquei na minha vida no momento de estudar, tá? No momento de estudar especialmente a palavra de Deus, tá? Porque o conhecimento, a Bíblia fala que envanece, tá? Se você começa a conhecer mais coisas, você vira um pouco mais analista, fala? Crítico, né? Mais crítico e começa a perceber e entender algumas coisas assim e você fala, né? Agora eu sei, né? Aí começa a subir o ego, né? Então a gente não pode chegar nesse ponto, tá? Então são 5 princípios que eu coloquei na minha vida e acho que vai servir, né, na vida de cada um de nós. Primeiro é um coração maleável, né? Tá? É um coração que pode ser transformado, um coração que não está duro, um coração que, mediante o conhecimento, mediante estudo, possa ser transformado também, tá? Tá bom? Quando eu não sou o mesmo quando eu me converti, tá? Eu mudei, tá? Não, graças a Deus, mas eu mudei, tá? Não, mas aquilo que eu falei, cada um de nós tem um certo conhecimento da Bíblia, né? Ou tem um certo conhecimento das doutrinas, vamos falar assim, né? Do que é o cristianismo, tá? Mas, estudando, eu descobri muitas coisas que eu tive que mudar, tá? Então, como falei na aula lá, que a gente vai ter que sacrificar algumas vacas sagradas, tá? Algumas coisas que a gente, sabe, cresceu pensando assim, tá? Quando a gente descobre a verdade, o que acontece? O que Jesus falou? Conhecereis a verdade? E a verdade nos libertará. Então, isso chama de conhecimento, tá? Então, quando a gente estuda e conhece certas coisas, a gente vai ter que deixar de pensar como pensava antes, não pensar como menino, senão pensar como gente adulta, tá? Outra, segunda coisa é humildade, tá? Humildade para, não sei, como temos aqui o exemplo da humildade também, né? Todo mundo sabe, né? Então,
sejam igual a ele. Tá, mas é humildade, sabe pra quê? A Claudinei, né? Claudinei é o exemplo da humildade. Mas, que na aula da quarta-feira, o pastor fez a pergunta, né? O que te leva a estudar, né? Aí a maioria das pessoas falou que era porque queria responder as perguntas que as pessoas faziam, né? Tá? Ah, falaram aqui também? Ah, tá. Então, não, mas é importante responder. Só que a gente precisa de humildade, sabe para quê? Por mais que a gente estuda, para saber falar, não sei. Entendeu? Porque se você não é humilde a reconhecer que você não sabe uma coisa, você vai inventar qualquer coisa para dar a resposta, sabe? Tá? Então, você tem que ser humilde para falar. Pergunta uma coisa, desculpa, mas não sei, né? Qualquer coisa, pergunta para o Claudinei ou para o pastor. 3. Tá, coração maleável, humildade. 3 é compromisso com a verdade, tá? Vamos conhecer muitas coisas, a verdade vai nos libertar e a gente tem que ter um compromisso com a verdade, tá? Não compromisso com homens, sino com a verdade. Se a gente vê alguém que está fazendo uma coisa errada, o nosso compromisso é com a verdade, tá? Se alguém vir aqui, né, e ministrar uma palavra do púlpito e a gente ver, escutar que falou totalmente fora do que está na Bíblia, nosso compromisso é com a verdade, tá? A gente tem essa liberdade de chegar com todo o amor, com toda a graça para aquela pessoa e falar, irmão, aquilo que você falou, qual que é o fundamento, né? Da onde você tirou isso? Tá? Entende? Eu já imaginei. Tá, mas o nosso compromisso com a verdade não vai chegar a falar, sou blasfema, né? Sou blasfemo, né? Ou você vai arder no fogo e não sabe. Não é chegar assim, né? Vai ser também hipócrita, né? Não é assim também. Chegar em amor também, tá? Mas, gente, o nosso compromisso. Porque muitas vezes a gente cala a boca por não querer magoar as pessoas. Tá? Não sei se a palavra hoje foi mais ou menos assim, né? Um pouco sobre isso também. Tá. Então, foi mais ou menos a palavra hoje assim. Então, tipo, o nosso compromisso com a verdade, tá? Quarto ponto é uma continuidade e disciplina, tá? Normalmente a gente já viu que começa muita gente e acaba... Na minha turma, quando eu comecei a escola de líderes, antes era 1, 2 e 3, né? A gente começou, era mais ou menos umas 27 pessoas. E só terminou 2. Nossa! Tá? E era eu e como que chama a esposa de Miura? A Célia, né? Só os 2 que a gente acabou a escola. Então, né, a gente tem que ter essa continuidade e disciplina. Separa um dia para estudar. Aquela escola foi... Meu Deus. Graças a Deus por essa última, que praticamente... Foram todos, né? Quase todos. Não, lógico que aconteceu, né? Assim, improviso, mas o desejo estava, né? De querer terminar. Mas tem que ter disciplina, gente. Separa um dia, tá? Porque isso daqui é bom você ler antes e vir aqui na aula para tirar dúvidas, tá? Para você ter perguntas também. Senão, você simplesmente vai ser igual à escola. Alguém lembra o que aprendeu na escola? Não, só Claudinei, né? Mas, tá. Não, ele levantou a mão. Você... Mas sabe, quando você lê antes, né? E você chega aqui, você tem dúvida, você tem perguntas, tá? Por que isso é assim, né? Eu não concordo com isso aqui, tá? Então, vamos participar também. Outra coisa, e a quinta, é dependência do Espírito Santo. Tá bom? Dependência do Espírito Santo. Agora, por que eu coloquei dependência do Espírito Santo no final? E não coloquei primeiro? Por quê? Chegar lá, você já sabia, já dependeu tanto das matérias. Não, porque se a gente coloca dependência do Espírito Santo no começo, as outras 4 não vai valer, entende? Porque a gente vai falar, eu dependo do Espírito Santo e pronto, sabe? É dele, eu vou receber dele, sabe? Vai vir aqui, eu não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer todas essas coisas
e depender do Espírito Santo, tá? Então, o conhecimento, né, traz realmente essa liberdade, mas um conhecimento que não é levado para orgulho, sabe? Um conhecimento que não é levado para essas coisas, tá? Então, vamos, né, ter essa disciplina, vamos ter esse compromisso com a verdade, vamos ter essa humildade, vamos ter esse coração que possa ser maleável, tá? E vamos depender do Espírito Santo, tá bom? Amém. Amém. Meu Deus. Ai. Glória a Deus. Então, gente, antes da gente terminar, eu só queria abrir uma pequena oportunidade para algumas pessoas, né, compartilhar a sua expectativa com relação a esse curso. Por exemplo, a minha expectativa é realmente a gente levantar um povo que conhece mais profundo a palavra de Deus, para não ser mais enganado com aquilo que está sendo feito lá fora, né, entendendo que todo homem em evidência, né, que tem sido usado por Deus tremendamente lá, eles não ficam só orando, eles estudam muito também a palavra, né? Então, é esse o meu desejo, da gente poder realmente entender que é importante a gente estudar, é importante esse tempo também, como principalmente, mais importante, a prática, né? Para a gente poder receber. Então, eu começo a ver, né, um pouco lá na frente, ou até mesmo já, a gente não precisa esperar 2 anos, né, mas o fato da gente poder já recebendo e abençoando outras pessoas, a igreja amadurecendo, não parando aqui, mas tendo prática lá fora também, né? Amém? Então, por favor, se manifestem, qual a sua expectativa, ou qual o seu nome, apresente seu nome em breve palavras, e qual a sua expectativa. Então vai rapidinho, vamos por aqui, ó. Vai, Cris. Bom, prazer, meu nome é Cristiane, para quem não me conhece. Cristiane. Não gosto de muita liberdade, tá? Nem muitas brincadeiras, porque essa é a minha última esperança. Tô brincando, mas assim... Tô brincando. A minha expectativa mesmo é porque... Deixa eu ver. Quais são as minhas expectativas. Não, acho que a gente tem que ser real, assim, de dizer que talvez a gente conhece muito básico dos básicos da palavra, vamos dizer assim, né? Mas a minha expectativa maior é entrar mesmo num contexto, compreender realmente, sabe? Criar esse amor, não algo superficial, mas mais aprofundado, né? Na palavra de Deus. E às vezes eu vejo muito essa dificuldade minha de interpretação, né? Então é a minha única esperança, que eu digo assim, né? De eu entender essas palavras difíceis, sabe? Tipo, falar do Espírito Santo, eu já entendo, tipo assim, estudo da pneumonia, sabe? Uma coisa que as palavras, né? Não vejo falar uma coisa mais fácil, né? Pecado e salvação, vai colocar o negócio daquele lá de antro, não sei das quantas, né? Então, assim, é isso, é entender, compreender isso, né? Teotologia. Amém. Alguém mais? Irmã Janete. Eu vim do Brasil, foi com propósito, na realidade Deus me trouxe para cá e eu fiquei perguntando por que eu saí de lá, deixei família grande, netos e tal, vim para cá. Então, qual seria o meu propósito aqui, o propósito de Deus na minha vida? Aí hoje, não sei se todos viram, né? Não é que eu aceitei Jesus pela primeira vez. Sim. Quantas vezes eu já aceitei Jesus e vou continuar aceitando. Então, na realidade, isso é um tempo novo na minha vida. E se é um tempo novo, eu preciso, vamos dizer assim, saber quais são os desígnios de Deus na minha vida, o que eu tenho que fazer, eu tenho que começar estudando. De manhã, a Sayuri me trouxe, né? Aí eu falei, Sayuri, né? Você vai ficar até que hora? Você vai almoçar? Ela falou assim, o nome do marido. Gilmar. fazer o curso, né? Eu falei, acho que eu não vou fazer não, né? Porque assim, eu estou começando agora aqui no Japão, eu tenho muita coisa para estudar, para trabalhar com o que eu estou trabalhando, que requer muito, né? Eu falei, é muita coisa para mim agora no começo. Mas aí assim, naquela hora eu tomei a decisão, falei, não, isso não é muita coisa para mim, isso é o que eu preciso para ter base no meu trabalho e na minha vida. Uau. Amém. Um aplauso para Cris!
Nossa, me atropela. Vamos aprender a curar pneumonia. Vamos aprender a curar pneumonia. Não sei como ela conseguiu tirar as minhas palavras. Humilde, a humildade. Não sei como. Gente, né? Alguém depois dessa vai querer falar alguma coisa, né? Brincadeira. O Aldinei fechou com o chave de ouro. Mas, por favor, alguém se manifeste, né? Compartilha teu coração pra gente conhecer melhor você também. Né? Gostou saber da irmã Janete, aquilo que Deus falou com você. Isso nos motiva ainda mais a estar aqui também, né? Glória a Deus. Alguém mais? Qual a sua expectativa? Qual o seu nome e sua expectativa, amém? É sério, gente. Compartilha aí qual a sua expectativa com a gente, pra gente poder conhecer mais o teu coração. Elaine. Meu nome é Elaine e estou feliz por estar aqui, por estar mais um start, né, nesse curso, na minha vida. Eu acho importante, a gente não pode ficar parado, a gente não pode achar que já aprendeu muito, já leu muito, já participei de tudo, tá bom, eu sei, e isso basta. Eu acho que nunca tá bom, a gente não deve ficar parado em nada da nossa vida, né? Sempre a gente tem que ter um foco, e esse foco tem que ser Deus, e correr atrás, né, do tempo perdido, e tá sempre aprendendo, né? Aprendendo com Deus, com a palavra, com os irmãos. É importante para o nosso crescimento espiritual, né? E é isso, eu tô aqui para aprender, muito, né? Para ser usada mais para frente. Amém. Ok, isso que é legal, a gente sempre está aprendendo, nunca é tarde para poder aprender e sempre a gente precisa aprender mais. Por isso que quando a gente tem os vários cursos, tem várias conferências que tem, a gente anuncia para o pessoal porque, gente, vamos crescer, vamos participar dessas conferências, desses cursos também e tudo, para que a gente possa crescer mais também, né? Amém? Mais alguém queira compartilhar seu nome, sua expectativa? Aline, sim, Aline. Oi, meu nome é Aline, quem não me conhece, né? A minha primeira expectativa é primeiro terminar o curso, gente, que não aconteça em nome de Jesus mais nada comigo, para que eu possa terminar esse curso, né? Mas é aquela coisa de que Deus, ele realmente se move com um propósito na nossa vida, né? Eu me identifico muito porque eu e o Marcelo, a gente também veio pro Japão com um propósito, né? A gente não veio aqui pra, sei lá, conseguir alguma coisa, porque a nossa vida não estava, né, boa lá no Brasil. Então eu creio que Deus, ele pede coisas para nós, né? Renúncias, né? Só que para isso aconteça, a gente também tem que querer, né? Então, quando a gente tá aqui no domingo, né? A gente tá tendo um nível de renúncia, né? Então, quando a gente tem um nível de renúncia, vai aumentando também o nosso nível em Deus também, né? Aumenta a autoridade, né? Então, a minha expectativa é que com esse tempo de renúncia, né, eu consiga atingir outros lugares em Deus, né? E eu sou apaixonada por história, né? O meu sonho também é ir para Israel, quem sabe a gente vai junto, né? Não sei, né? Então é isso, assim, sabe? E poder, tipo, realmente compartilhar e conhecer um pouco mais as pessoas. Cada um tem uma história, cada um tem um legado aí, né, de uma caminhada com Deus. Eu sou apaixonada, assim, por ouvir histórias, porque realmente inspira a gente, né? Então, às vezes, as pessoas passaram por algumas coisas que eu não passei, mas o que eu passei eu posso, né, tá compartilhando. Então, essa troca, ela é importante, né? Então é um momento, assim, que eu tô bem contente, assim. Nunca pensei em fazer teologia, vou ser bem sincera, assim, né? Sempre quis fazer outras coisas, assim, mas acho que se Deus realmente nos chamou, né, veio esse convite, eu creio que é do Senhor para as nossas vidas, né? E estamos aí para servir, né? Amém. Meu Deus, mais alguém? Uma só carne, né? Uma só carne, já falou pelo Marcelo, então. É nóis, é nóis. Rick. O meu nome é Ricardo. Na verdade, obrigado. Tem um rapaz lá na fábrica que trabalha comigo e, nossa, a gente, na hora do zangueiro, a gente trabalha junto, né? Então eu converso bastante com ele. E ele é desviado, né? Congregou 10 anos na igreja aqui no Japão.
E eu vejo assim que toca teclado, tudo, né? Então, tipo assim, e eu conversando com ele, por que você é da igreja? Ah, por causa de, teve divisão da igreja, dividiu 2 vezes, e por causa de uso e costume, que não podia, que podia, né? Então as pessoas ficavam às vezes ofendidas, tristes, porque não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E comigo, conversando com ele, explicando, né? E falei, agradecendo a Deus, porque, tipo assim, tem a oportunidade de aprender. E infelizmente, por falta de conhecimento, acaba tendo essas divisões, às vezes pregações que não tem nada a ver, que você não prega, você fala a sua opinião, e a minha opinião é o que vale, e você tem que ouvir minha opinião. Então, tipo assim, então eu vejo isso como oportunidade para crescimento, né? Então, eu vejo assim, se tivesse esse conhecimento que a gente está tendo agora, acho que não teria essas divisões por causa de interpretação errada da Bíblia ou pelos achismos, né? Então, eu conversando com ele, explicando também bastante coisa. Então, tipo assim, eu vi que realmente é importante. Na verdade, eu não me interesso muito por teologia, sinceramente, né? Eu não pensei, pra mim, eu vou fazer um curso, mais um curso, né? Diploma tem um monte de casa, né? Mas eu Vai fazer o Claudinei falar de novo. O Claudinei vai falar, esqueceu o negócio. Já não são 5, são 6. Vai, escola de líderes, homem, é o quarto da Trindade, é o quarto da Trindade. Olha o bullying. Exortação. Aí, então eu fiquei assim. A importância realmente, porque na verdade não me interesso muito, mas conversando com ele, eu vi, uau, eu preciso aprender, porque por causa dessas má informações de achismo, né, aconteceram essas divisões, conversando com ele, né? Eu pude perceber, mas não falei pra ele, né? Mas eu percebi assim que foi falta de conhecimento, realmente. Né? Infelizmente teve divisão e através disso ele se desviou, né? Então, tipo assim, ele conhece os louvores, ele toca teclado, tudo, né? Então assim, eu tô conversando com ele e ajudando de uma certa forma, né? Então, tipo assim, isso que me motivou a mais a fazer. Amém. Permita-me um comentário. Sim. Você percebeu que o desviado fez com que você se chegasse mais normalmente é assim, né? É a mula! É a mula! Ô, meu! É a mula! Gente! Tá deixado, velho. Pra falar que a coisa tá feia, meu. Quem foi a mula? Ah, eu vou embora. Então, a mula falou comigo, gente. Nem conheço. Eu tô falando que o grupo do Doutor ficou mais legal. E palmas pro Sidão, então. Ai, gente. Gente, a gente só tem alguns minutos, por favor. Sim, Edmar. Meu nome é Edmar. Paixão. Paixão de Cristo. A expectativa para esse curso é que nós temos um material, né? São informações que vai gerar um conhecimento. E que através desse conhecimento, ele vai gerar um entendimento. Que é o que eu vejo que eu preciso, né? Então essa minha expectativa é entender mais sobre que vai me levar a uma edificação, né? Que vai, eu creio que isso vai me ajudar bastante na minha vida. Não só dentro da igreja, mas lá fora, onde eu estiver, isso aqui vai gerar algo na minha vida. Se realmente eu entender, né? Não só por saber, mas entender que faz a diferença, né? E porque é o entendimento que vai gerar algo, eu creio, na minha vida. Né? Isso para mim é isso. Esse material. O Gabriel levantou a mão primeiro ali. Gomei, né, Vitor? Gabriel, a expectativa, na verdade, assim, minha é tentar entender. Na verdade é conhecer um outro ponto de vista, né? Eu sempre fui muito
por você crescer nessa questão muito pentecostal, do mover do Espírito, não que eu não li a palavra, mas querendo ou não, você às vezes tem aqui uma resistência de um tipo de visão daqueles que tem essa questão mais de estudo dos mestres, né? Então, eu li a palavra, mas você acaba lendo de acordo com o seu panorama, com a sua visão, né? E, então, sempre tive muita resistência, questão da teologia, né? Que o pastor falou, né? Que há casos, é uma realidade, né? Sim. Eu não posso dizer que é uma mentira, que tem pessoas que começaram e depois estudaram e começaram a engessar e se desviaram, foram para outro extremo, né? Então, por esses exemplos e por essas realidades que acontecia, eu tinha até uma resistência. Até no começo, quando o pastor falou dos cursos, né, pastor, eu já sempre fui bem sincero, olha, pastor, uma coisa que eu não tenho muito interesse e não quero fazer. Vou falar, não, porque eu trabalho, porque... Já deixo bem claro. Mas que nem o pastor falou sobre aquele texto de Esdras, né? De a gente ser como um só homem, né? De a gente poder estar junto, né? Entender esses tipos de pensamentos, maneiras de pensar, teologias e em cima disso, buscar primeiramente entender. Porque se você não busca entender, não tem como você contrariar, ou você debater, ou você tentar até mesmo passar a sua visão, que às vezes você tem, se você não busca entender o próximo, se não busca entender uma linha teológica, uma linha de pensamento diferente. Então, a minha expectativa é essa, né? Pra mim é um pouco difícil, mas nesse coração de a gente ser um só homem, de a gente poder se unir e buscar convergir em algo, né, da palavra aqui, de uma outra maneira de pensamento, mas não para debater, não para poder querer confrontar, mas poder compreender algo diferente, né? Glória a Deus por essa humildade, né, também da gente se colocar aqui também com esse coração para poder conhecer também mais o Senhor, conhecer mais também de um outro pensamento também, né, por mais que a gente possa ter uma bagagem, eu acredito que isso só vai estar acrescentando num chamado nosso também, num propósito que a gente tem aqui na Terra, né? Então, com certeza, será um tempo muito produtivo para a gente aprender juntos, né? Porque, como a gente tem falado, tem muitas pessoas que têm já uma bagagem, mas vamos ouvir muitos de cada um de nós. Aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente fez e tudo mais, né? E cada comentário aqui a gente é edificado, a gente aprende bastante também, né? Só esse momento aqui, sabe, a gente sai alegre, sai bem feliz, não pelas brincadeiras em si, né? Mas por aquilo que está sendo falado também, né? É muito edificante, a gente aprende muito com todos também. Amém? Aplausos então para o Gabriel. O Vitor, agora o Vitor. Sim, Vitor. Assim, quinta-feira eu comentei com o pastor também que na verdade, né, eu não ia fazer isso, né, porque eu não sou muito chegado em teologia também, essas coisas assim, e eu não ia fazer, né, mas aí ela falou que ia fazer e tal, eu pensei bem e resolvi. Não por ela em si. Deixa eu terminar de E pra mim tá sendo um desafio mesmo, pelo fato de eu ter nascido aqui também e sempre estudei em escola japonesa, não tenho tanto conhecimento assim nas coisas do Brasil e tal. E tipo, pra mim, eu acho que vai ser um pouco complicado, né? Sinceramente assim, né? Com o idioma, tipo, eu tenho mais facilidade no japonês, eu acho, assim, né? Então pra mim vai ser, talvez seja difícil ou talvez não, né? Talvez eu me saia bem. Lógico, com a ajuda de Deus, né? Tudo é possível, mas... E a minha expectativa é que eu possa estar, tipo, tendo mais conhecimento, né? Aprendendo mais, né? E não só, né, saber falar, por exemplo, de Deus, aprender mais sobre a Bíblia em japonês, mas em português também, né? Pra mim estar podendo, tipo, tanto pro japonês, pro brasileiro, né? Independente de quem seja, eu possa ter esse conhecimento para estar transmitindo, né? Tudo que eu sei para as pessoas, né? Mas eu acho que é mais isso, né? Tipo... Amém. Ai. Talvez as dificuldades serão mais dessas aulas mais extra-bíblia, tipo bibliologia, vai ter palavras difíceis, porque depois as outras lições é Bíblia, né? A gente vai estudar a Bíblia, né? Posso falar rapidinho? Vocês dois os últimos então, tá? O Rafa levantou a mão primeiro ali, tá? Então vai, Rafa.
Meu nome é Rafael. Então, depois que eu casei, meus filhos nasceram, fui crescendo, eu colocava assim, desculpa na família, porque eu não vou ter tempo com a família, eu só tenho fim de semana, não vou fazer esse curso. Ainda é 2h30, eu falei, conversando com a Sara. É 2 horas, tá? 2 horas. 2 horas. Aí ela sempre falava, né? Não vai, você tem oportunidade, mas eu sempre ficava naquela, né? Que aquilo que eu não tive, assim, com... Meu pai não teve tempo comigo, né? Eu falei, não, fim de semana eu quero estar, vou estar na igreja, mas se tiver, eu não queria fazer o curso, porque eu queria estar com a família, né? Aí eu tinha até desistido, assim, eu tinha falado pro pastor que eu ia fazer, aí eu não vou falar mais não, mas talvez ele esqueceu, né? Nossa, aí ele mandou uma mensagem pra mim, perguntando, você vai fazer? Lembrou. Aí, nossa, ele lembrou, né? Que coisa! Aí eu perdi o line fica escrito que você leu, né? Nossa, eu falei pra Sara, puxa aqui, ó, dá pra fazer isso? Representante sai, puxa assim, ó. Não, eu falei pra Sara, né? Tem que dar resposta do pastor, né? Aí ela ficou assim, nossa, o pastor mandou mensagem pra você, vai perder mais uma oportunidade, né? A desculpa é a família, né? Qual que é a sua prioridade, né? Eu falei. Mais mulher de Deus! Ela falou, você tem que estar com a família, mas você acha que eu não sou capaz de ficar com os filhos esse tempo, durante esse tempo que você está... Eu falei, não é isso, mas aí eu ficava cobrando de mim, não, tem que ter esse tempo com a família. Sim. E meu pai não teve comigo, eu quero falar dos meus filhos. Mas ela falava, você não é seu pai, né? Hoje você está tendo oportunidade de conhecer mais de Deus, por que você não faz? Aí como ela não tem oportunidade, assim, ela entende mais o japonês, ela falou, você não tem oportunidade, eu queria fazer. Você tem oportunidade, está na sua porta e você pede. Aí doeu, né, ela falando isso. Glória a Deus. Eu vou falar, não vou fazer o curso. Depois de ela falar isso, eu não vou fazer. Não, é pensando qual o propósito também de fazer, né? Não é tão para responder o que os outros perguntam, mas sim para responder as perguntas que vêm. A maioria, a dúvida primeiro vem na gente, né? As pessoas influenciam a gente, mas a dúvida primeiro vem na gente. Às vezes eu pego, nossa, é verdade, essas coisas. Eu tô lendo a Bíblia, mas nossa, com o entendimento humano eu fico, isso aí não é de Deus não, essas coisas aí. Não, assim, não, porque tem coisa assim que eu fico bem em dúvida, assim. Aí a teologia é você não tirar suas dúvidas, principalmente, né? Sim, amém. Agora, as outras coisas vai pra ajudar o próximo, né? Amém. Pra servir os outros, mas sim, primeiramente pra tirar minhas dúvidas, né? Sobre relação a Deus. Amém. Glória a Deus, a gente tem 2 minutinhos. Priscila. Deus sabe. Você tem 2 minutos. Meu nome é Priscila. Eu tinha começado um curso de teologia há muitos anos atrás e eu não consegui terminar. No começo, na verdade foram 2. No começo eu desisti porque não tinha diálogo, né? E quando não tem diálogo numa aula, fica aquela lavagem cerebral, você não pode se expor, então já saí. E no segundo, por causa de dinheiro, porque o curso de teologia no Brasil, na faculdade, ele é muito caro. E eu fiz 2 anos e depois eu não consegui terminar, né, financeiramente. E essa oportunidade que está tendo aqui, o custo, então para mim foi uma mão na roda. E faz um tempo que eu estou bombardeando o pastor de perguntas, né? Coitado do pastor. Então, tipo, há muitas dúvidas, há muitas perguntas, assim, não porque cada um tem uma personalidade aqui, eu percebo que cada um tem uma necessidade. E a minha necessidade é muito curiosa, eu sou muito curiosa, então eu gosto muito de questionar, não do modo pejorativo, de abalar a fé nem nada, mas por que as coisas aconteceram, para quê? Para me acrescentar mais fé, para me conhecer mais do meu Deus, como que ele trabalhou, como é que pode acontecer. E outro que eu falei no começo também, eu já passei muita vergonha explicando algumas perguntas que eu já fiz e as pessoas não conseguiram me responder. E eu fico com aquela cara de caneca, né? Como é que eu vou responder isso?
Aí você pergunta pro seu líder, ele também não sabe te responder. Aí você fala, onde eu tô? Então eu tô bastante ansiosa com esse curso, pastor. Se prepare. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Procura vir quando vem o Claudinei, ele responde também. Ah,